Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Amém, amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais essa aula aqui no canal AD Candel. Estamos aqui fazendo esta aula da nossa lição de número 9 da revista O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Lição de número 9 do dia 1º de setembro de 2024. Aqui estamos para ministrar mais essa lição. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo também, que é uma forma de fortalecer o canal, de estar também acompanhando todas essas novidades. Aqui em Candelária, somos, com a graça de Deus, professores na classe de casais, eu e minha esposa, Micaele, na classe de casais, e hoje estamos aqui para essa gravação, também para trazer para vocês um pouco desse conteúdo, para aqueles que estão estudando e querem se aprofundar no assunto, para outros professores. E para todos vocês, Deus os abençoe e que seja aqui uma bênção e que possa contribuir em algo para todos nós. Amém, meus irmãos? Pois vamos lá. Nessa lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus, é essa lição que estamos estudando para este domingo, tá certo? E domingo passado, a lição 8, a gente já estava nessa mesma temática também, falando já também já de Amã e Esté, tá certo? Na continuação, desde na verdade na lição 7, na lição 8 a resistência de Mardoqueu, tá certo? Então, a gente hoje complementa essa história, agora falando da conspiração de Amã contra os judeus. Um momento muito importante da gente conversar, porque também entra em assuntos atuais, assuntos dos tempos de hoje, que a gente precisa estar muito atento para o nosso posicionamento, seja posicionamento político frente ao que se faz, ao que se fala, ao que se entende sobre o povo de Israel no dia de hoje. Então, vamos ficar acompanhando esse vídeo aqui, acompanhando para a gente compreender todo esse assunto. Ok, meus queridos? Nosso texto áureo, e aí já convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3, do 7 ao 11, e o capítulo 4, do 1 ao 4, que nos darão um embasamento sobre o que estamos lendo aqui. Nosso texto áureo está em Mateus 10, 22, que diz: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A verdade prática diz que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Isso acontece no Novo Testamento, a gente vê isso sendo dito para nós cristãos, mas também desde o Antigo Testamento é uma verdade para o povo judeu, que é perseguido e odiado pelo mundo, e é sobre isso que a gente vai falar. Amém, meus irmãos? Pois bem, o objetivo dessa lição, como eu já disse, é falar justamente sobre a perseguição e o antissemitismo, tá certo? Daquele tempo até hoje. Interessante. O segundo livro de Samuel já fala aí com o rei Davi, né? Então, o segundo livro de Samuel 12:10, ele vai falar, olha só, a mensagem que Davi já recebia. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa,
porquanto me desprezaste. E aí ele continua falando, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, né? Então a palavra é a revelação do profeta diretamente ali para Davi. E essa verdade se manteve aí da casa de Davi, mas também para o povo de Israel, sempre sofrendo, sempre sendo atacado. Até que a gente chega agora no livro de Esther, e no capítulo 3, versículo 8, é esse que eu lerei com vocês aqui, que é parte da nossa leitura bíblica em classe. Ele vai dizer aqui, ó: então Amã foi falar com o rei sobre o assunto. Existe uma certa raça de gente espalhada por todas as províncias do reino de vossa majestade, começou ele, e as leis dessa gente são diferentes das leis de qualquer outra nação. Eles não querem saber de obedecer às leis do rei, portanto, não é conveniente que o rei deixe esse povo viver. Então, olha só, uma ameaça direta aí à vida do povo de Israel. Como é que isso foi resolvido? Quais as implicações para isso? Vamos primeiramente começar revisando a história, esse período histórico aí que aconteceu, que estava nesse momento. Então, para quem acompanhou as últimas lições, vai estar mais contextualizado. Para quem está chegando agora, vamos entrar aqui para entender. Estávamos aqui no Império Persa, ok? O Império Persa dominando toda aquela região, seja região de Israel, mas também entrando ali para Europa. Então a gente tinha ali desde a região mais ou menos ali da Grécia, descendo até a Índia, e também descia para norte da África ali também. Então toda aquela região, que era a região onde tinha mais habitantes na Terra naquela época, estava completamente dominada, tá certo? O Império Persa, ele era o maior nessa época, mas anteriormente a gente teve outros impérios. Recentemente, nessa história que a gente está falando, a gente teve o Império Egípcio. Lembra lá de José do Egito? E como ele ajudou ali naqueles 7 anos de bonança e de seca, e o Império Egípcio cresceu muito. Então Deus também participou abençoando o povo egípcio, porque acolheu naquele momento o povo de Israel. Olha só, mais tarde eles aprisionaram e deram trabalho, e esse Império Egípcio ruiu, tá certo? Não continuou aí. A gente teve o Império Assírio na época do rei Davi. Então o Império Assírio que estava ali maior, logo depois o Império Assírio também saiu, veio o Império Babilônico, esse a gente lembra muito bem, porque o povo de Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia. E aí eles foram dominados, toda aquela região foi dominada, entraram ali, destruíram, foi grande a tristeza do povo e foi levado. Lembrando que o Israel Norte já tinha ido embora, já tinha sido dissipado, misturado com os samaritanos, e agora Israel Sul, composto de Judá e Benjamim, foi os demais, né, essas duas tribos que compunham Israel aí nesse momento, foi levado para a Babilônia. Tá certo? E ali durante esse período, Ciro o Grande, isso foi no ano 539 a.C., tá certo? Derrubou a Babilônia. Inclusive ele entra e ajuda a tirar a Babilônia que estava dominando Israel, e agora era o Império Persa que estaria dominando toda a região, tá certo? E aí Ciro ele libera, tá certo? Até libera, diz, quem quiser voltar para suas terras, afinal estava tudo dentro dos domínios, tá certo? Persas, tá certo? E libera o pessoal voltar para Jerusalém. O detalhe é que toda essa terra aí que estava dominada, né, ele permitiu, mas muita gente não voltou. Muita gente permaneceu em suas terras. Aí você vê muitos judeus que não saíram da Babilônia para voltar, tá certo? Alguns sim voltaram. A gente tem aí muitos que voltaram para Jerusalém, tá? Para reconstruir, enquanto tiveram outros que não voltaram, quiseram ficar aí nos outros locais, às vezes por motivos econômicos, familiares, já tinham laços ali, não conseguia trazer toda a família no momento, e eles lentamente começavam a voltar ali, mas não todos de imediato, tá certo? E aí, nesse momento, é que a gente vê na cidade de Suzã, que era uma das capitais do Império Persa, uma cidade importante do Império Persa, que estavam ali Esther e Mardoqueu, servindo no palácio, ali no rei. E a gente lembra muito bem, né, da história que a gente tem visto nas últimas lições aí, com Esther. Mardoqueu, que era primo e cuidador de Esther, levou até lá o palácio, tá certo? Colocou ela lá, e de lá ela tornou-se a rainha Esther, tá certo? Bem, isso aí a gente já sabe.
já estudamos nas lições anteriores, mas agora a gente chega em momentos em que Mardoqueu aparece, é de Mardoqueu que a gente está falando. Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração, está em Esther 2,19, ele descobriu uma conspiração que queriam matar o rei. E aí ele vai lá, avisa para Esther, e Esther avisa ao rei, e aí essa conspiração aí acaba com aqueles que estavam conspirando sendo mortos e tendo aí uma valorização do papel de Mardoqueu, tá certo? Já que ele agora passa a ter uma importância maior no reino aí, tá certo? E aí temos o papel de uma segunda pessoa que é Amã. Olha só, Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. Amã, ele era agagita, ou seja, da terra de Agag, o rei Agag. E aí quando a gente fala do rei Agag, a gente lembra de uma história mais triste anteriormente também, que era o rei Saul, que também era de Benjamim, assim como Mardoqueu, que ele recebeu a ordem divina de acabar com todos os povos que estavam ali pela maldade no coração deles, não era por outra coisa. Porque se eles desejassem, assim compreendendo que o povo de Israel estava voltando para casa, eles deveriam ter se retirado do território de Canaã. E eles não o fizeram. Alguns outros sim, já claramente se retiraram, viram, olha, está vindo o povo de Israel aí, vamos embora, e já se retiraram. Mas esse povo mau, esse povo que estava ali, do rei Agag, tá certo? Ele deveria ter sido dizimado e o rei Saul cometeu um gravíssimo erro de não obedecer à ordem de Deus e poupou o rei, poupou animais, e aí isso foi um grande problema. E olha só quem está aqui agora, Mardoqueu, sofrendo com Amã. Amã que era descendente aí também, tá certo? Dos amalequitas aí do rei Agag. Bem, e aí voltamos aí para esse Amã. Ele era um oficial de grande importância ali, tá certo? Então o rei Assuero, ele tinha ali de bom grado as dicas e tinha como uma liderança Amã. Amã estava ali realmente liderando e aí ele tinha uma posição elevada e ele inclusive exigia que as pessoas, os servos, o povo, né, os conservos também, aqueles outros que eram liderados do rei, tá certo? Que também que ajoelhassem, tá certo? Diante dele. Olha só, todo mundo tinha que se prostrar e honrar Amã. E aí é onde entra nossa lição, porque a gente tem aí Mardoqueu que não queria se dobrar diante de Amã. Tá certo? Ele não queria pelos princípios que ele tinha. Nós estamos num mundo em que tem muitas coisas erradas. E às vezes não se dobrar é essencial e é a ordenança de Deus, tá certo? Diante de coisas que a gente vê que não é correta. Tá certo? A gente aceitar algumas coisas, às vezes calado, às vezes a gente entrar no meio do fluxo ali, com medo de perder alguma coisa. E percebam que todos os amigos, todos os que estavam ali, Esther 3:3, abra aí na sua Bíblia aí, veja, ó, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que é que traspassas o mandato do rei? Olha só, todo mundo ao redor dele está perguntando, por que você não está ajoelhando? Está todo mundo se ajoelhando diante de Amã, é uma ordem do rei. Ele tem o prestígio dele. E aí, esse pessoal foi dedurar. E aí, o nosso tópico na lição, né, já traz aí desse plano odioso de Amã. Porque vendo isso, e foi avisado, ele foi lá verificar, né, pediu lá para o pessoal se reverenciá-lo, se ajoelhar ali, e viu claramente que realmente, olha só, Mardoqueu é um cara importante aqui do reino, mas ele não está reverenciando. E aí, nesse momento que enche-se a ira no coração de Amã, e Amã vai querer aí, com essa intriga toda, fazer mal contra Amã, tá certo? Aí ele não vingou só contra Mardoqueu, ele não se vingou somente de Mardoqueu, mas de destruição de todo o povo judeu do império, de acordo com o versículo que a gente leu em Esther 3:8, tá certo? Ele foi lá no rei, disse ao rei, tem um povo aí que tá com nada, esse povo aí, ele tá realmente contra as suas ordens, tá certo? E é um perigo, uma ameaça para a gente, é melhor mandar matar. E aí o rei viu ali a proposta dele, e ele completou, ele disse, inclusive, eu vou aí dar 10.000 talentos, equivalente a 350 toneladas de prata, somente essa besteira, 350 toneladas, né? Um carro popular desse da gente aqui, hoje vamos dizer que tem 1 tonelada.
Então ele ia dar 350 toneladas de prata. Isso daí era 1/3 do que o império todinho arrecadava. Como é que ele ia conseguir dar isso para os cofres do tesouro? Matando e saqueando todos os judeus. Então ele mataria todos os judeus, pegaria os tesouros deles e entregaria diretamente para o Império Persa. O rei olhou e disse, povo desobediente, vai me trazer o benefício aí, show de bola. Então o rei foi fraco nesse momento, foi manipulado, tá certo? E aceitou esse decreto. E aí ele tirou o seu anel, o rei, o anel real ali, e entregou ali para Amã em sinal de aprovação do seu plano. E aí mostra para a gente como o abuso do poder leva à queda, leva aí à destruição, à ruína dos reis. Não apenas os reis, mas estamos em período de eleições aqui no Brasil e a gente vê como tantas pessoas, por amor ao poder, fazem coisas absurdas e acabam promovendo cenas terríveis. A gente vê hoje, por exemplo, Nicolás Maduro, infelizmente, na Venezuela ali, né? Que tenta se manter no poder, e isso todos os países que falam, não é nem uma visão, todos os países estão contrários ali, achando que foi uma eleição, nesse momento que recentemente aconteceu essa eleição lá, e que não são divulgadas atas, por exemplo, de eleição, algo básico para provar ali, alguém poder fazer a contagem, nem é divulgado e está proibido por lei que alguém questione os resultados das eleições. Olha só que coisa terrível o regime comunista ali de Nicolás Maduro na Venezuela. E o que resulta isso? O amor pelo poder dele, muitas mortes, muitas vidas morrendo ali com fome, muitos conflitos, tá? Nos conflitos também, agora recentemente, muita gente morrendo. Da mesma forma acontecia ali também, as pessoas com amor ao poder. Provérbios 16:18, anota aí, vai dizer, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, isso tudo levaria a uma catástrofe, tá certo? Então, todos os judeus na Pérsia inteira, tá certo? No reino persa, no Império Persa, eles seriam aí dizimados e os seus espólios levados para o rei, tá certo? A nossa lição conclui que liderar exige prudência, sabedoria, para identificar desavenças disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Às vezes é um negócio muito bonito, mas às vezes é feito por trás, o motivo daquela lei, daquele pedido, daquilo ali, na verdade um pedido egoísta do nosso coração. Tá certo? Então é por isso que é importante que o cristão esteja atento também a essas questões, tá certo? Que haja cristãos no meio da política, tá certo? Não que sejam eleitos por serem cristãos, mas que cristãos verdadeiros, sendo cristãos, se envolvam nisso também, para entender e evitar que a injustiça seja feita, para evitar que o mal seja propagado, sem que haja restrições políticas. Então, pode acontecer de a gente não ter e ter que sobreviver em uma situação desfavorável, sim, mas olha só o povo de Israel como estava sendo condenado ali à morte. Era um caso extremo. E aí chegou a tristeza. O tópico 2 da nossa lição vai falar aí a tristeza de Mardoqueu. Mardoqueu, quando soube disso daí, entrou numa tamanha tristeza. Começaram ali a emitir as cartas. Existia um correio muito eficiente na época, muitas estradas construídas, o Império Persa fazia bem esse trabalho. E aí conseguia comunicar e começou a mandar cartas para todas as regiões, avisando desse decreto. E aí totalmente, todo mundo ia ser dizimado, velho, criança, todo mundo, uma dizimação aí completa do povo de Israel, tá certo? Ia ser tudo acontecido no mesmo dia, tá certo? E aí o povo começou a chorar. Onde chegavam as cartas, estava o povo chorando, o povo triste, pedindo misericórdia a Deus. Muitas pessoas que tinham ido para Jerusalém, tá? Foram mais de 50 mil que voltaram para Jerusalém, que é uma quantidade considerável, uma quantidade muito boa para uma cidade naquela época, 50 mil pessoas para reconstruir. Muitos já tinham chegado, até profetas Ageu, profeta Zacarias, foram denunciar isso também duramente contra aqueles que, em vez de ajudar na reconstrução do templo, da cidade de Jerusalém, estavam ali construindo as suas casas, já pensando neles mesmos. Tá bem, certo? Então tínhamos pessoas que realmente estavam vivendo na verdade, estavam fiéis,
crentes ali fazendo a vontade de Deus, e esses seriam prejudicados. Existiam os outros judeus que também estavam distantes da verdade, tá certo? Mas que foram alcançados ali e que foram salvos. E olha só, na hora que chega uma carta dessa daí e diz todos vão ser mortos, olha a tristeza desse povo e como eles se voltavam para Deus e começaram a orar. Deus às vezes permite alguns sustos desses para que a gente entenda que Ele sempre está no domínio da situação, para que a gente entenda que nós devemos buscá-lo sempre e não sair dos caminhos. Porque essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Ele dá a oportunidade a todos nós para que nos arrependamos e possamos voltar ao caminho correto. E olha só, todo mundo triste. Enquanto isso estava o rei e Amã feliz da vida, bebendo, tranquilos ali. Mas todo o povo muito preocupado com essa situação e como é que seria o desfecho disso daí. Tá certo? Bem, o terceiro tópico vai falar então aí da crueldade do antissemitismo, ou seja, do ódio ao povo de Israel. A hostilidade sistemática contra Israel, hoje tem esse termo, antissemitismo, tá certo? Semita, ou seja, descendentes de Sem, então a gente tem aí a descendência bíblica. Então, antissemitismo, apesar de usar antissemitismo, se é descendentes de Sem, incluiria aí muitos muçulmanos, árabes também, né? Filhos de Ismael, de Abraão com Ismael. Mas nesse caso, o antissemitismo hoje se aplica esse termo diretamente ao povo de Israel, tá certo? Então a gente não confunde isso daí, porque é diretamente um preconceito, uma força, uma hostilidade grande contra o povo de Israel. E eu aviso, inclusive, que tem algo ainda terrível, que é a gente entender que existem, inclusive, antissemitas cristãos. Porque o antissemitismo não é só você jogar uma pedra em um judeu, você atacá-lo, você gritar ou xingá-lo, mas você às vezes apoiar alguém que é contra os judeus, você apoiar políticas ou você apoiar regimes e governos que que odeiam Israel e que fazem ações que às vezes não abertamente, mas em seu intuito final de destruir o povo de Israel. E isso é muito grave, tá certo? Percebam que, por que é que nós devemos, enquanto cristãos, amar Israel? Primeiramente porque a gente compreende Jesus. Jesus, ele era judeu. Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele denunciou problemas em Israel, mas ele cumpriu e ele vivia. Os seus parentes, se a gente ignora Jesus, a gente tem que ignorar também tudo que tem para trás ali, tá certo? Os antecedentes dele ali. Então, a gente, por exemplo, não vai aceitar nada de Moisés, de lei de Moisés, nenhuma profecia de Isaías, tá certo? Porque Isaías era apenas um judeu. A gente não vai aceitar nada de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles eram judeus, tá certo? Então, eles eram desse povo, dessa mesma raça, dessa mesma linhagem aí, tá certo? Lembrando que o termo judeu vem de Judá, né? São os filhos de Judá, hoje aplicado aí a toda a tribo, os hebreus de uma forma geral, né? Mas devido a saída do Israel Norte, que tinham as 10 tribos e que foram aí levados ao exílio, uma sequência de vários reis maus, o povo longe do Senhor, e eles foram levados aí, dissipados e espalhados ali e hoje aparecem como os samaritanos na época bíblica, tá certo? Mas o povo de Israel permaneceu sempre, tá certo? Permaneceu sempre ali, e aí quando a gente fala de judeu ou israelita, a gente tem como sinônimo, tá certo? Sinônimo aí. O israelense já é o termo que a gente usa para aqueles que nascem no país de Israel hoje, tá certo? Não apenas os descendentes, mas agora falando do país atual, o israelense, tá certo? Bem, os judeus foram odiados em muitos, e foi mostrado isso, a gente tem provas históricas desse ódio, às vezes sem fundamento. Por exemplo, no século XIV, tá certo? 1300 e pouquinho, 330 ali mais ou menos, a gente teve os judeus sendo responsabilizados pela peste negra, vejam só. Então foi colocada a culpa na peste negra nos judeus. Não se tinha o conhecimento de ciência do que poderia estar acontecendo, da enfermidade que dizimou aí 1/3 da Europa, e ele foi colocado. Hitler, inclusive, ele também mandou confinar judeus, nem foi o primeiro, tá certo? Papa Paulo IV,
em 1555, ele confinava ali os judeus a guetos, ali só os judeus têm que ficar aqui isolados. Isso durou mais de 300 anos, só para vocês saberem, tá certo? A Igreja Católica também, com o Papa Sisto IV, na Espanha, ali promovendo também a perseguição e morte, tá? O Tribunal do Santo Ofício do Papa Paulo III, tá certo? Combatendo a heresia judaica, assim é citado, tá certo? E aí isso gera, inclusive o Brasil entra nessa história porque nós temos os judeus novos. Muitos de nós aqui somos descendentes de judeus novos, isso mesmo. Judeus novos eram o quê? Aquele judeu estava sendo perseguido ali em Portugal, na Península Ibérica, que teve uma perseguição muito grande. E aí eles se alistavam para ir, eles diziam, não, me converti, agora eu sou católico, né, sou cristão. E aí recebia ali o direito de ir para as terras do Brasil, um lugar onde ele imaginou que seria menos perseguido. Olha só, a gente vê inclusive em Recife, quem tiver a oportunidade, em Recife temos sinagogas históricas dessa época em que os judeus que foram para lá abriram sinagogas de forma oculta ali e mantinham, e aí tem um registro histórico, hoje ainda é possível ver esse prédio lá, esse local onde tinha essa sinagoga desses judeus que mudaram, tá? Eles mudaram de nome de família, tá? Pegavam outros nomes que já existiam em Portugal ou inventavam outros nomes aí de família para vir para Israel. Então a gente tem a família Silva, Pereira, Mendes, Costa, Cardoso, Oliveira, Rodrigues, Henriques. Então várias dessas famílias que eram de judeus novos, tá certo? Que vieram para cá. Perseguição direta, isso é um antissemitismo religioso. A religião deles foi a causa da perseguição. Nós entendemos que os judeus, na fé deles hoje, lhes falta algo, que é crer em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação hoje. Foi o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário para salvar a humanidade. A Bíblia diz que é Deus que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, tá certo? Esse Deus que nos ajuda, que criou esse plano, ele colocou esse caminho para nós. E os judeus, infelizmente, estão distantes hoje desse caminho. Portanto, não é uma prática judaizante dizer aí que nós queremos voltar à circuncisão, de forma alguma. Tem que sacrificar um animal. Não. Nós não cremos assim, que devamos aí voltar a ser judeus, tal qual está escrito, porque Jesus já cumpriu na cruz. E toda a história da igreja bíblica que temos nos indica do caminho que os primeiros homens de Deus, os apóstolos que viveram ali com Jesus, eles seguiram e receberam de Deus, eliminando várias coisas que eram comuns aos judeus, tá certo? Então o antissemitismo religioso é muito forte nessa época aí. E existe um antissemitismo nacionalista e racial também. Então, muitos têm inveja de quem são os judeus, quem eles se tornaram e o que fizeram. O judeu, para quem não sabe, uma prática muito interessante dos judeus é a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e os judeus sempre estão lendo diariamente e meditando nos Provérbios de Salomão, tá certo? No livro de Provérbios de uma forma geral, tá certo? E aplicando isso em suas vidas. As crianças e o povo de Israel seguem muito isso. E isso faz a diferença na vida deles. Provérbios de sabedoria, de conhecimento, que fazem aquele povo mais sábio. E não por acaso o povo de Israel prospera. E aí muita gente tem inveja, tem ódio da prosperidade do povo de Israel. Veja só, durante a Segunda Guerra e durante muitos anos, os judeus foram culpados pelas crises que aconteciam. Crise financeira acontecia no leste europeu, a culpa de quem? Dos judeus. E aí houve uma grande perseguição. Hitler, por exemplo, ele fez aí até a separação racial. Então, ele disse, olha, a raça ariana, ela é pura, é uma raça melhor do que outras raças, por exemplo, a raça aí, do povo de Israel. Então, uma perseguição, um antissemitismo racial que ocorre e que é muito perigoso. 6 milhões de pessoas foram dizimadas colocando essa ideia. Lembra aí que a gente estava falando de Alemanha, de Adolf Hitler, Alemanha que
menos de 500 anos, 400 anos antes, na verdade, 400 anos antes, estava levantando a reforma protestante. E agora, com Hitler, 400 anos depois, você tem Hitler aí convencendo as pessoas, usando até versículos bíblicos, de que não deveriam ser guardados, deveriam morrer. Temos, inclusive, Hitler, ele vai trazer até um termo novo aí, tá certo? Que ele criou para dizer que o judeu puro era o judeu filho de pai e mãe judeus, tá certo? Pai judeu e mãe judia. Então, quando tinha pai e mãe, aí beleza, esse é judeu. E aí Jesus, para Hitler, não seria judeu, porque ele foi concebido apenas por Maria. E aí colocou esse fundo bíblico aí, e aí, infelizmente, convenceu a muitos de forma errada, e aí justificou a grande maldade que houve aí. Até hoje em Israel não tem paz. Vamos dar uma recapitulada rápida aqui, já estamos chegando no final da nossa lição, entrando no nosso último tópico, mas olha o que aconteceu em Israel, após Israel ter negado, ter rejeitado Jesus, no ano 70 depois de Cristo, nós temos aí, começando a várias revoltas contra o Império Romano, que dominava, na época de Jesus, a gente lembra disso, né? Roma ali dominando, Jesus sendo julgado ali pelos oficiais romanos. Então, no ano 70, várias revoltas, o templo foi destruído, Jesus tinha até anunciado que não ia sobrar pedra sobre pedra, e aí, nesse momento, começa a ter diáspora. A gente tem no ano 130 outras revoltas aí também, 130, 133, até 136, resultando em novas diásporas. Esse povo de Israel, esses judeus, começam a sair dali pela grande opressão que lhes foi colocada. Então, muitos judeus foram para a Europa, desceram para o norte da África, para a Ásia, se dissiparam ali, porque já havia uma grande perseguição. Olha só, somente 1800 anos depois a gente chega no período da Primeira Guerra, onde é Israel hoje, era o Império Otomano. Tá certo? Era o Império Otomano, uma região do Império Otomano, não era nem Palestina, nem Israel, era uma região ali neutra. Existiam algumas pessoas, a grande maioria em zona rural, tá certo? Vivendo ali, plantando, colhendo, poucas cidades edificadas. A gente tinha Jerusalém, algumas poucas mais cidades ali, que tinham um pouco mais de habitantes, mas a gente tinha ali pouquíssimos habitantes, era uma terra inabitada. E aí, com isso, na Segunda Guerra, sim, Primeira Guerra ali, ano aproximado de 1917, o domínio britânico vem sobre aquela região, deixa de ser otomano e ser britânico. Ficou até 1948 na mão dos ingleses ali. Segunda Guerra acontece, 1945, Hitler derrotado, acaba ali, e com essa morte toda de judeus, a gente tem agora judeus preocupados em todo o mundo, porque eu derrubei o regime, mas eu ainda tenho um ódio de população, pessoas que foram convencidas de que realmente o judeu era menor, era menos. A gente derrubou o regime, mas o regime estava em alta ali. Se você observar, as pessoas ainda estavam confiando, lutaram até o último momento, tá, para manter o regime ali, o regime de Hitler, né? Então, a gente teve, em 1948, tá certo? Uma volta, o início da volta desde 45 do povo de Israel, dos judeus que estavam espalhados pelo mundo para Israel. Até que em 1947 a ONU faz uma proposta de partilha, porque já estava enchendo de judeu. Os judeus, desde que começou a Segunda Guerra, os que conseguiam fugir, fugiram para Israel. Chegou muita gente ali, lembrando que era uma terra de Israel. Israel dominou e viveu 600 anos ali, criou toda a estrutura, sempre de Israel ali. E aí o povo começou a voltar e era uma quantidade muito maior. Tá? Eram muitas pessoas. Em 47 a gente tem um acordo da ONU. A ONU, essa ONU que hoje tem um viés muito perigoso, muito politicamente de esquerda, tá certo? A gente vê a ONU hoje com viés muito politizado e perigoso. Então, a ONU faz uma proposta para divisão e diz, essa terra aqui vai ser de Israel e aqui vai ser a Palestina. A Palestina rejeita o termo, e ali
Um ano depois, Israel via que, beleza, eu estou num território emprestado, que nem é minha terra, nem é meu território, eu não tenho bordas, eu não tenho como proteger, como é que eu vou viver assim? Israel, então, ele declara independência, formaliza ali as suas bordas, seu local, tá certo? E ali agora funcionando dentro de um território palestino. É por isso, não existe um país palestino ali, tá certo? É somente uma faixa de Gaza colocada dentro de um território neutro, digamos assim, tá certo? Que ali compartilha israelenses, no caso, israelenses hoje, e palestinos, tá certo? O pessoal da Cisjordânia, Transjordânia, todos estão naquela região ali. Bem, outros momentos a gente teve várias guerras e vários problemas aí, Israel sempre se tornando vitorioso, seja na crise de Suarez, 1956, na Guerra dos 6 Dias, de 67, na Guerra de Yom Kippur, em 73, tá certo? Vários acordos rejeitados, tá certo? Principalmente por parte da Palestina, tá certo? Que não aceita essas questões aí, tá certo? Assim como no Brasil, e aí eu vou comparar com o Brasil para a gente entender, Israel tem um governo, tem políticos que são eleitos e tomam decisões. No Brasil, por exemplo, alguém não gosta de algum governo, não gosta de Lula, não gosta de Bolsonaro, mas isso não faz que a gente odeie os brasileiros. Imagine aí, você saiu do país, aí você não gosta do governo de Lula, e você diz, eu odeio o Brasil. Não, a gente não odeia o Brasil. A gente ama, continua querendo o melhor para o nosso país, porém, está sendo governado, estou dando um exemplo, né, por um governante que não é da sua linha ideológica, do que você crê que seja o melhor para o Brasil. E aí, olha só, em Israel, a gente pode até ter uma questão política, mas o povo de Israel, a nação de Israel, ela deve ser amada por nós cristãos. Nós cristãos amamos, respeitamos e oramos por eles, tá certo? Porque é bíblico e nós temos a certeza que eles no momento certo vão voltar aos caminhos, eles vão reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós cremos também que qualquer povo da terra deve ser amado, deve ser respeitado, porque também foram criados, são criaturas de Deus, e Deus pode alcançá-los. E é por isso que nós enviamos missionários, tá? Enquanto igreja do Senhor, para todo mundo, para que eles ouçam a palavra e sejam alcançados. Não há ódio por ninguém. Havendo possibilidades, enviamos missionários para países onde o evangelho é perseguido. Quantos missionários eu conheço e oramos por missionários em Cuba, onde há uma grande perseguição ao evangelho, há pastores que estão ali sofrendo perseguição e repressão, e oramos e conhecemos alguns irmãos que estão ali e que passam muitas necessidades ali em um regime também totalitário que os oprime. Então, não há questão, não há possibilidade da gente ter alguma postura contra Israel, ainda mais sabendo que de Israel saiu o Messias, tá certo? E que eles creem no mesmo Deus que nós, apenas estão hoje em um desvio, em uma falha, por não crerem no Salvador, o que não os leva hoje à salvação. É assim que cremos, é assim que está escrito na Bíblia, porque hoje a salvação apenas através de Jesus, tá certo? O que está em jogo quando se fala em antissemitismo é a existência dos judeus, tá certo? Esse antissemitismo, a lição traz para a gente, se manifesta não apenas em atos, mas também em ter posturas contrárias ao povo de Israel, ser complacente com um grupo terrorista e com todos que estão contra Israel e consideram ele vilão em qualquer história. Percebam a história que a gente tem agora de Israel, que foi invadido por um país, entrou, matou 1.200 pessoas, levou 200 pessoas, cruelmente, mulheres sendo estupradas, crianças degoladas ali, de uma forma bárbara, pessoas que não tinham nada a ver ali. Então a gente vê uma crueldade muito grande e levou ainda 200 pessoas cativas ali, pessoas sequestradas. Não há negociação nenhuma, não há vontade de devolver, a vontade de mortes ainda mais, e querem mais sangue ali derramado. E no meio de uma maldade tão grande, de um ato terrorista horrível, alguém ainda vai levantar
uma bandeira do Hamas para dizer ali que o Hamas está correto, como se apoiasse. Isso é completamente contrário e seria um contraditório para nós cristãos, e por isso que nós cristãos assim não cremos, tá certo? Só para vocês terem ideia, trouxe algumas estatísticas aqui no ano de 2021, tá certo? Antes dessas guerras no atual estágio como a gente tem hoje, ano de 2021, apenas em 11 dias, em um conflito, 4.300 foguetes foram enviados contra Israel. Isso é feito constantemente. Temos documentários e vídeos em que o pessoal pega, por exemplo, que muito da faixa de Gaza, por exemplo, ela é abastecida pela água de Israel. Israel bombeia a água, dessaliniza, trata e envia essa água para a faixa de Gaza. E ali eles cortaram os canos de tubulação de água, então canos de ferro, e colocam ali pólvora e explosivos para fazer foguetes para mandar para destruir o próprio Israel. Só pegando de cálculo para os irmãos entenderem isso daqui, 4.300 foguetes, Israel retaliou com 1.300, tá? Teve que retaliar para destruir justamente as bases que continuavam seguidamente enviando esses foguetes. O Israel tem o Domo de Ferro, que é um sistema antimísseis, tá certo? Cada míssil que deve ser disparado para atingir um míssil simples desse, feito com tubulação, feito com qualquer coisa que vai atingir Israel, ele custa $100 mil, o que não custou quase nada para o Hamas enviar. Para Israel custa $100 mil. Por quê? Porque o míssil simples ele só faz a sua trajetória simples e cai ali no ponto que ele foi ajustado para acertar. Já um antimíssil, ele sai, ele faz a sua navegação até interceptar o míssil e explodir ele no céu. Então, ele é muito mais caro, ele é muito mais tecnológico. $430 milhões foram gastos por Israel só nesse período aí, nesses 11 dias, só para se defender desses foguetes baratos enviados da faixa de Gaza para Israel. 430 milhões. Para vocês terem ideia, o orçamento de Israel é 20 bilhões, do país de Israel hoje, né? 20 bilhões de dólares. É maior do que o nosso orçamento do Brasil inteiro para a guerra. Então Israel vive para se defender num local extremamente perigoso, onde ele é odiado pelos seus vizinhos, tá certo? E aí esse orçamento é igual ao do Brasil, maior do que o do Brasil, na verdade, um pouquinho maior do que o do Brasil, mas em compensação Israel... a gente tem 20 vezes mais população do que em Israel. Israel 9 bilhões, 9 milhões de habitantes, a gente tem aqui no Brasil 215 milhões de habitantes. Olha só, e a área, o terreno de Israel, quase 400 vezes menor do que o tamanho do Brasil. E o Brasil, com todas essas fronteiras, com o gasto que tem que ter para monitorar todas as fronteiras, tráfico de drogas e tudo feito pelo Exército, o Brasil ainda... tem um orçamento menor, tá? Não estou falando mal do orçamento brasileiro, que é pouco, poderia ser maior, mas exaltando aí quanto Israel tem que gastar. Isso é péssimo para o país, porque ele deixa de se desenvolver apenas para se defender. E é esse tipo de gente, esse país que está ao redor, os países que estão ao redor, que tentam destruir Israel, e que tem ideologias, e o próprio Alcorão, que fala claramente que devem ser destruídos, devem ser combatidos os judeus, que é o que lei, e essas pessoas são instruídas. Essas pessoas precisam de quê? De Cristo, de Jesus na vida delas, para compreender que não é esse o caminho da paz pode existir. O grande problema hoje é que se os povos que odeiam Israel hoje baixarem as armas, acabou, haverá paz em Israel. Mas se Israel abaixar as armas, Israel desaparecerá do mapa. Então esse é um grande problema. Oramos pelo povo de Israel e cremos que, de acordo com a profecia bíblica do Antigo Testamento até o Apocalipse, vemos aí como o povo de Israel vai chegar ao conhecimento e será salvo. E é por isso que oramos e buscamos aí evitar qualquer conhecimento, qualquer prática antissemita, para ajudar o povo de Israel em nossas orações, através de nossas ações. Amém, meus queridos? Então essa foi a nossa lição 9. Semana que vem, nossa lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Continuaremos ainda estudando a lição de Esther
Aguardamos vocês na EBD no próximo domingo. Deus abençoe vocês e até mais.